YouTube, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na segunda-feira para mais um vídeo. Segunda-feira de Sal Forte. Vamos começar como ultimamente eu estou começando, né? Primeira Crônica 29:12. Ontem não houve vídeo. Minha filha saiu e não teve como eu gravar. Ela quem envia os vídeos para mim. Então hoje ficou meu histórico ficou vazio. Eu vou ter mensagem através do Messenger para muitas pessoas mais antigas, né? Dos mais recentes, que acompanham todos os dias, ficou a irmã Jovília Araújo. Enviou um áudio para ela com a mensagem que é 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. E riquezas e glória vem de ti, vem de Deus. Tu dominas sobre tudo, o Senhor domina sobre tudo. E na tua mão há força e poder. Na mão do Senhor há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dás força a tudo. Tudo que nós temos vem de Deus, é de Deus. Foi feito pela mão dele. A força é dele. A fé vem dele. O amor é dele. A riqueza, o engrandecer, o exaltar, o abater é dele. Fazer a ferida, curar a ferida é ele. Tudo é Deus. Todo poder é dado ao Senhor nos céus e na terra. Toda glória, toda honra, toda dominação é do Senhor. Apesar de Ele nos dar a livre escolha, o livre-arbítrio. E muitas vezes nessa escolha que nós fazemos, nós afastamos do Senhor, nós endurecemos o coração, deixamos. Em nome dele, afastamos dele. Porque as nossas escolhas, elas não batem com o Espírito Santo. As nossas escolhas são carnais. São poucos que fazem escolhas espirituais e quando fazem, mistura as espirituais com as carnais. Mas o poder de Senhor, a honra é dele, a glória é dele, tudo é dele, o Zé é dele, eu sou dele, nós somos dele. Temos que sempre lembrar que toda a riqueza que tem na terra, todo esse solo, tudo que nós vemos, foi Deus que fez, ele nos deu, para nós desfrutarmos dele. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos o direito de desfrutar dessa terra. A terra é nossa, foi dada por ele. Se nós quisermos ouvir a voz do Senhor, quiser obedecer, a palavra é dele. Ele que nos fala, ele que nos alerta. Tudo é dele, irmão. Ele dá a tua força, ele tira a tua força. Ele abate, ele exalta. Nós devemos ter sempre a lembrança que Deus é sobre todas as coisas. Ele é maior que todo o nosso pensamento, que tudo que é em nós, ele é maior. E devemos dar honra e glória a esse Deus sábio e amoroso que nós temos. Deus que pode todas as coisas. Isso aí está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Vou ler novamente o versículo, para você entender e ter a interpretação sua. E riqueza e glória vem de ti, vem do Senhor. E tu dominas sobre tudo. O Senhor domina sobre tudo. E na tua mão está a força e o poder. Na mão do Senhor está a força e o poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Tudo que tem força, tudo que tem vida, vem da mão do Senhor. Mais uma vez, esse capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 2, são as palavras do Senhor. Para você que hoje entrou no Messenger e encontrou essa mensagem, está nos mais antigos. Os que me acompanham todo dia, eu não vi, salve o vídeo, era hoje. Vamos para o vídeo do Face agora, e do YouTube, vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, pela oportunidade de mais um dia falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Obrigado pela família que tu me deu, pelo alimento.
pela noite de repouso, pelo dia que o Senhor me deu para me respirar, andar e me alegrar na tua presença, Pai. E principalmente obrigado, Senhor Deus Santo, e não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas transgressões por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou o Senhor, perdoa-me. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Somos todos pecadores. Estão aqui clamando pela tua misericórdia, pelo teu socorro. Pai, afasta de nós as coisas que desagradam o Senhor. Salva a nossa alma, Pai. Pai, fala conosco hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 10. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas o que o teu Espírito tem a falar. Amém. Tudo seja para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, 1 Crônica, versículo 1 até o 24, fala dos 70, a missão dos 70 discípulos. Essa missão dos 70 discípulos ficou para nós hoje. Qual é a missão dos 70 discípulos? Ide por todo mundo pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, curar a lepra. Todo o poder, toda a autoridade Jesus nos deu para expulsar demônios, para lutar contra as potestades. Esse poder que Jesus Cristo deu aos 70 discípulos. Essa obrigação está conosco hoje. Os 70 discípulos já partiram. Está dormindo na glória, esperando o julgamento de toda a terra. Jesus Cristo virá para julgar a terra. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Dizer: grande em verdade a seara, mas obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, Jesus mostrando, falando para os discípulos, 70 agora, não são mais os 12, são 70, que se uniram aos outros. E rogai ao dono da seara, o campo, a cidade, o mundo é grande, há muitas ovelhas, tem muito que trabalhar no campo, tem muita cidade, muitos interiores, muitas fazendas, onde temos que trabalhar os obreiros do Senhor. Jesus manda nós orar por dono da seara, o dono da terra é Deus, pedindo a Ele que envie mais trabalhadores para a seara, porque muitos é o trabalho, mas poucos são os trabalhadores. E infelizmente, irmão, pouco e vergonhoso. Poucos são os que querem trabalhar, que dispõem a fazer a obra, que dispõem a evangelizar. São poucos. E no meio desses poucos, ainda tem falsos mestres, muitos falsos pastores, muitos enganadores. Isso que eu estou falando não está em mim, está na Bíblia. Eu sigo o ensinamento da Bíblia. E existem muitos falsos no meio do povo de Deus. Versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. É o que nós vemos, somos hoje. Cordeiro no meio de lobos que quer destruir a nossa lã. Mas não levei bolsa, nem alforje, nem alpacas, e ninguém saudeje pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se levar algum filho de paz, repouso sobre ele a vossa paz, e se não, volta para vós. Quantas pessoas hoje nós cumprimentamos com a paz do Senhor, ninguém ignora. Esse que ignora é porque a paz não está com ele. E Jesus fala que a obrigação nossa é saudar com a paz. Se houver paz, ela repousa nele. Se não houver, ela volta para nós. Que nós não venhamos ter o coração duro, coração de juízes, para julgar as pessoas que não entendem essa saudação.
Porque muitas vezes, quando a gente acaba de saudar, antes de esperar uma resposta, nós já estamos julgando. Temos que ter cuidado, senão a paz não volta para nós. Que nós estamos julgando as pessoas. É necessário nós sabermos que se ele receber a paz está com ele. Se ele não receber, se ele não tem paz, ela volta para nós. Nós estamos no meio de percurso de lobos. No meio das igrejas tem lobos. No meio das igrejas tem falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos pastores. A Bíblia fala, não sou eu. Eu estou testificando e por incrível que pareça, pelas igrejas de hoje nós vimos a verdade se cumprindo através do Evangelho. Estamos no meio de lobos que querem devorar a lã das ovelhas, fazer negócio com as ovelhas. Pessoas negociando igreja, vendendo o nome do Senhor, vendendo louvor, vendendo ministração, vendendo oração. São os falsos mestres. Não compete a mim e a você julgar esses falsos, mas sim afastar deles. Não andar com eles, não praticar. Se nós achamos que é errado, não julgar, mas não praticar as obras que nós condenamos, que sabemos que a Bíblia condena. A Bíblia fala, o próprio Jesus Cristo fala. Afasta desses tais. Nós temos que ter discernimento. Não para julgar, não para nos levantar, mas Jesus na hora dá discernimento, para que nós venhamos afastar desses tais. Felizmente, muitas vezes nós não temos coragem. Nesse caso, quando vejo uma coisa errada, eu procuro ficar calado, mas chega um tempo que estoura, né? Nós temos que ajudar. No meio desses falsos, tem pessoas necessitadas que não entendem, não escutam, não sabem, e não estudam e não procuram entender a palavra e segue esses falsos. E a gente tem que se esforçar e ficar do lado, não da falsidade, mas daqueles cegos, surdos, que não vê, não entende, para procurar afastar eles da falsidade. É o que mais acostuma hoje. Acontece. Nós, o povo de Deus, estamos sendo devorados por falsas palavras, falsos ensinamentos, falso evangelho. O evangelho de prosperidade, de estar bom do que está. Não temos mais evangelho de arrependimento. O evangelho de amor não temos mais. Temos o evangelho de passar a mão na cabeça do errado para ele não sair e a igreja esvaziar. O evangelho onde os líderes faz caso da tua oferta, do teu dízimo, não faz caso da tua alma. Onde muitos obreiros, muitos pastores, muitos padres não querem mais orar pela libertação de ninguém. Onde a verdade que prevalece é a verdade, a mentira, onde a verdade prevalece é a mentira que enche a igreja. A igreja hoje está cheia de mentirosos, de caluniadores, de falsos. Eu não estou generalizando, mas a própria Bíblia fala que está assim. E nós, se nós buscarmos entendimento do Pai, e tirar a cegueira da nossa vista, tirar a escama, é o que nós estamos vendo. Coisa que entristece aquele que quer levar uma vida reta. Não sou melhor do que ninguém, não sou mais direito que ninguém. Eu sou mais um pecador que estou procurando me consertar diante dos meus erros e dos erros que eu vejo diante das pessoas. Não estou aqui para julgá-los, mas para me consertar diante dos erros. Você pensa que nós pensamos os erros que a Bíblia nos mostra dos reis antigos, dos profetas, dos sacerdotes, é para a gente condenar eles? Não. Não é para a gente condenar, é para a gente não praticar o mesmo erro. Na cadeira de Moisés, está na palavra, tem muitos ensinadores.
fazer tudo que ele ensinar, mas não faça como ele faz. Porque coloca fardos pesados nas costas das pessoas e ele nem com o dedo quer mover. Está nos evangelhos, está na Bíblia, lá no livro de Mateus. Eu não passo assim os versículos, capítulo, versículo, porque eu não guardo na mente. Mas eu tenho muita coisa da Bíblia guardada. Não sei o local, encontrar na hora que eu preciso, eu encontro. Mas é só a gente meditar em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Deus está nos preparando para esse tempo difícil. Esse tempo de trevas que nós estamos vivendo. Onde nós deixamos as trevas dominar a luz. Onde a falsidade cresce, o amor diminui. E ele diz, o que usou de misericórdia para com ele, disse foi Jesus, vai e faz isso mesmo. Aqui Jesus fazendo a parábola do bom samaritano, quando o homem pergunta o que é necessário para salvar. Jesus fala para ele, ensina, e ele pergunta, quem é o meu próximo? Jesus faz a parábola do bom samaritano. Ia pelo caminho, um homem foi assaltado, bateram, machucaram, deixou ele quase morto. Passou um sacerdote e não ajudou aquele homem. Passou um levita e não ajudou. O sacerdote devia estar na igreja pregando, estava voltando para casa. O levita devia estar na igreja adorando, voltando para casa. Mas ele não praticou o evangelho. Ele viu aquele homem caído e passou de largo, não socorreu aquela vida. Veio o samaritano e viu aquele homem, doeu no coração dele, ele socorreu aquele homem, levou, colocou na estalagem, depois de ter feito alguns curativos, e falou ao dono da estalagem, cuida dele, quando eu voltar, o que faltar, eu lhe pagarei. O bom samaritano é aquele que pratica o bem, sem olhar quem. Bom samaritano é aquele que dá sem querer receber nada em troca. Favor de ninguém. Esse é o bom samaritano. Que pratica o bem. Esses são os bons samaritanos. O levita, o sacerdote. São muitos levitas e muitos sacerdotes que nós vemos aí hoje. Vai para a igreja, louva, o sacerdote vai, prega, mas volta e uma pessoa caída não socorre. Essa é a parábola, esse é o sacerdote e o levita, que estão indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas o verdadeiro cristianismo ficou em casa, debaixo do travesseiro. A Bíblia é só para enfeite, é só um pouquinho de peso. O samaritano deixou todo o seu rancor, toda a sua ira, toda a dificuldade, largou debaixo do travesseiro e foi socorrer aquele homem. Jesus está procurando bons samaritanos. Não estão procurando adoradores que adoram de qualquer maneira, mas adoradores que adoram em espírito e em verdade. Versículo 28 ao 42, na casa de Marta, de Maria e Marta. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia de uma coisa, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e se aproximando, disse, Senhor, não te dá de minha irmã, me deixe servir só, isso me ajuda. Respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não se será tirada. Marta escolheu agradar o homem, Jesus, os discípulos, porque ali estava o homem, Jesus, o homem Deus, e o homem carne, o homem mesmo. E os discípulos estavam ali. E Marta procurou todo jeito de agradar os homens. Maria procurou se libertar através da palavra, viver através do ensinamento de Jesus.
Maria não se importava. Se fosse bem feliz, tudo bem. Se não fosse, tudo bem também. O importante é que ela estava se enchendo do Espírito de sabedoria, enchendo do Espírito de Deus, enchendo da palavra, aprendendo. Uma palavra que talvez você faça agora, na sua correria do dia a dia, para o seu sucesso, talvez já não vai te não, só para sustentar da carne. Mas se você não se alimentar a tua palavra, a tua vida, a tua alma, do Espírito Santo, da palavra do Senhor, o teu serviço, o teu trabalho não vai valer de nada. Vai ter perguntas que você não vai ter resposta. E Maria está procurando essa parte, onde ela poderia entender como ela podia se salvar e salvar os outros. Como ela podia curar a Marta, não. Ela está procurando na aparência, a casa bem arrumada, o povo bem alimentado, um alimento bem feito. É bom, é necessário. Mas nós não devemos, o nosso corre-corre do dia, nosso trabalho, nosso fazer, nós não devemos condenar quem está buscando a libertação para a sua alma, quem está procurando se aproximar na palavra do Senhor. Nós não somos juízes, não. O próprio Evangelho fala, o Evangelho de Tiago fala, nós não viemos para julgar. Marta, nesse caso, ela estava ajudando, ela estava trabalhando, estava fatigada, preparando o melhor para o mestre, mas ela estava julgando a sua irmã. A Bíblia não nos levantou nenhum de nós como juiz, e eu é somente Deus. Que Deus abençoe, fica até aqui as palavras, irmão, quando for orar, peça ao Senhor que me dê entendimento da palavra, para juntos nós aprendermos o que o Espírito tem a falar conosco. Vamos orar, meus irmãos. Eu peço desculpa por ontem não haver vídeo. Nenhum vídeo, nem no TikTok. Soberano Deus, eterno Pai, agradeço por mais um dia, agradeço por cada vida que o Senhor colocou ao meu lado, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor para necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Nos enche do teu poder, da tua graça, da tua unção. Que tudo que nós fizemos seja para a glória do teu santo nome. Pai, eu peço ao Senhor que cura essa enfermidade, cura essa depressão, essa opressão, essa ansiedade, Pai. Pai, abre porta para os teus filhos. Restaura esse lar que está sendo destruído, Pai. Cura essa ferida que está na alma do teu povo. Nos ajuda a vencer os obstáculos, Pai, desse mundo, os vendavais, as tempestades, Pai. Seja com o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, muito obrigado, que Deus abençoe. Continue se inscrevendo, seguindo a inscrição no YouTube. Caiu, estão com 256 de novo. Foi para 256, subiu, agora caiu de novo. O nome do canal é José Góes, contando parte da minha história. Se inscreva lá no YouTube. Também tem lá no TikTok. Eu ainda não sei o nome, mas eu vou descobrir, e vergonha nenhuma. Vou descobrir e vou passar para vocês. Lá no TikTok, José Góes. Que Deus abençoe. Um abraço. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Prepara a igreja para encontrar com o teu Deus.